a professora Leda vai ensinar um pouquinho hoje como elaborar os protocolos, né? A gente vê muita gente com muitas dúvidas no grupo, então essas aulas vai ser para orientar vocês como montar um protocolo, tanto aí no uso em casa, com a família, quanto com os amigos e clientes mesmo, tá? Então, quem não pegou papel e caneta, corre, pega lá. Também pega o seu óleo essencial de preferência, que a gente vai fazer aqui uma prática, tá? A Leda vai ensinar uma prática. Então, corre lá, pega seu óleo essencial, papel e caneta, que a professora já vai começar a dar aula. Leda, fica à vontade. Se precisar de mim, é só me chamar. Eu vou ficar com o meu áudio desligado, tá bom? Tá bom, Fabi, gratidão. Então, antes da gente pingar o óleo nas mãos, é importante que a gente organize a postura, porque ela interfere no resultado do óleo em você. Então, os pés no chão ou com as pernas cruzadas. Evita o pé no ar quando você faz prática respiratória. Coluna ereta, gira uma vez os ombros para trás, o queixo sempre paralelo, nem para cima, nem para baixo. Tudo isso importa e tudo isso potencializa o efeito do óleo. Então, depois que você organizou sua postura, sentiu seus pés no chão, as costas, de preferência sem encostar, a não ser que você precise, aí você apoia, mas de preferência sem encostar, e a cabeça também, livre, tá? Então, pega o seu óleo da sua escolha, pinga uma gotinha na palma da mão, isso. Levemente, massageia só para fazer uma sinergia entre o óleo e você, e depois você posiciona as mãos em concha e começa a respirar. Então, a respiração bem silenciosa e calma. Uma respiração tranquila. Inspira e expira pelas narinas, se você consegue. Se não consegue, pode soltar o ar pela boca. Mas a inspiração pela narina. Mantém a respiração contínua. Tenta fazer uma respiração que nem você escute. Uma respiração silenciosa. Bem silenciosa. Para você sentir o ar entrando pelas narinas. Continua respirando pelas duas por enquanto. E vai observando, enquanto você respira, o caminho que o óleo faz dentro das suas narinas. Percebe? Às vezes, fechar os olhos ajuda para a gente poder se concentrar mais. Então, vai inspirando e expirando e observando o caminho que o óleo faz dentro da narina. Ele sobe para a testa, ele passa pelo céu da boca, ele desce para a garganta, ele fica só na narina. Observa. Não tem certo nem errado. Tem o que acontece agora e é isso que importa. Então, continua essa respiração contínua, gentil, tranquila e agradável. E vai entrando em contato com o aroma. Se você escolheu um óleo individual, às vezes ele começa mais fresco, às vezes ele vai adocicando. Se você escolher um blend, você sente vários cheiros durante 1 minuto de respiração, porque a cada momento sobressai um aroma do blend. E se for um óleo individual, sobressai o estilo do aroma, fresco, doce, amadeirado. Vai percebendo, se envolvendo nisso, porque isso, você fermenta o resultado do seu contato com o óleo. Agora você vai tampar só a narina esquerda. Tampa a narina esquerda e respira só pela direita. Você pode pôr a mãozinha perto assim da outra, para você sentir o cheirinho, se quiser ainda. Ou não, você pode pôr a mão na palma da mão. Então, tenta respirar pela narina direita, que a gente vai estudar. A narina direita tem relação com o lado da razão do cérebro. Então, tenta inspirar completo e exalar completo, mas sem puxar com força, sempre com gentileza. E continua nessa narina observando o aroma entrando, como é que está esse aroma, o caminho que ele faz. Tudo isso vai ocupando a sua mente, fazendo você presente, e você potencializa o efeito da prática.
E o efeito do óleo também. Pela narina direita, inspira 1, solta. Inspira 2, solta. Inspira 3, isso. Volta a respirar com as duas. Se você quiser manter as mãos em concha ainda, você mantém. Se quiser manter nas coxas, você também pode pôr nas coxas. Percebe a diferença de uma narina para outra? Se tem alguma diferença de respiração de uma narina para outra, observa. Se der tempo, a gente faz a prática de acalmar no finalzinho. A gente inverte a narina. Isso aí, relaxa as mãos, inspire e solta o ar. Prontinho. Fabi, você está por aí? Tô aqui, Leda. Ah, tá bom. É que eu sumi a sua carinha, mas tá bom. Então, eu posso começar, Fabi? Pode, claro. Então, fica com essa carinha aí para mim, que é melhor. Então, tá bom. Então, eu vou começar. Então, a gente fez essa prática para a gente iniciar, né, com presença. E aí, eu vou começar com o propósito de hoje, né? A intenção hoje desse encontro é explanar o passo a passo de uma elaboração de protocolo, tá? Com elementos práticos e com elementos internos também, tá? Porque a gente é parte, né? Nossa pessoa que constrói o protocolo para o outro. Então, a gente vai fazer com calma a parte teórica, depois eu vou linkar em 15 passos, tudo que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou ditar esses passos para vocês, tá? Eu elaborei isso, na verdade, numa lógica dentro do que eu faço na minha prática, tanto como aromaterapeuta, quanto como yoga terapeuta, porque o processo que a gente vai falar hoje aqui serve para qualquer terapia, para qualquer tipo de intervenção, né, de protocolo terapêutico, tá? Então, se quem quiser já começar a anotar, o primeiro passo para você começar a se sentir seguro, para você montar um protocolo, é você ter a experiência com os olhos. Primeiro passo. E essa experiência que eu falo não é uma experiência esporádica, desordenada, não, é um protocolo mesmo. Tenha o seu protocolo. Passo número 1, para quem quer montar protocolo. Tenha o seu protocolo diário. Claro que ele vai mudar de tempos em tempos, mas tenha sempre o seu protocolo, ok? Isso é importante para você até criar um ritmo interno e entender como as coisas acontecem na questão do protocolo. Então, ter um protocolo você próprio é fundamental para você se sentir pronto para fazer protocolo para os outros, tá? O segundo passo, você tem que confiar nos olhos que você indica. Isso é fundamental. Você tem que falar com certeza para a pessoa do óleo que você vai estar falando. Porque senão, no primeiro questionamento que ela fizer, na primeira dúvida que ela tiver, você vai titubear. E aí, você não vai passar segurança para ela. Então, não invista nos olhos que você conhece, tá? Então, essa é a segunda dica. Está começando a fazer protocolo, você domina, que você conhece, que você já vivenciou experiências com ele, tá? Essa é outra boa dica para a gente se sentir seguro na questão da elaboração do protocolo para o outro, tá? Porque senão você pode ficar indeciso, inseguro, e isso pode causar uma falta de credibilidade, né? E isso não é bacana, nem para você, nem para a pessoa, que vai perder a chance de se cuidar, né? Outra coisa, às vezes eu escuto assim, eu queria indicar um óleo, mas eu acho que ele é caro. Então, primeiro, quando você acha um óleo caro, você tem que se perguntar, eu já usei esse óleo? Primeira coisa, às vezes a gente acha caro porque nunca usou, né? Porque quando a gente faz contato com os olhos, a gente pondera muito essa questão do caro, né? Porque o valor não tem preço, né? Principalmente quando a gente fala de saúde.
Então, quando você for oferecer um óleo para uma pessoa, essa semana eu vivi uma experiência assim. A pessoa precisava de óleos que não tinham no kit, né? Uns tinham, outros não. Então, ela comprou o difusor e comprou os óleos. Não comprou o kit, né? Se cadastrou assim. E aí ficou um valor, dividiu em 3 vezes, mas eu fiz um cálculo para ela de quanto ia durar esses óleos, vai durar quase 8 meses para ela. Então, se você pegar o valor que ela pagou e dividir por 8, não é caro, não, né? Caro, como eu ouvi hoje numa live, é você se intoxicar e se envenenar, né? Não você cuidar da saúde. Então, dica número 3, você precisa quebrar essa crença de que óleo essencial é caro. Senão você não consegue fazer protocolo, não consegue cadastrar, não consegue convencer o outro a se cuidar de forma natural. Porque, às vezes, tem medicamento que é mais barato, mas tem outros que não. Mas vamos para o mais barato. Mas eles têm 30 comprimidos. É para 30 dias. Alguns 28 comprimidos. Então, eles são mais baratos, mas eles têm que ser comprados todo mês, né? Quando é um tratamento. Então, tudo isso tem que ser orientado, tá? Então, você precisa ter elaborado essa questão, transformar essa crença que você tem de que o óleo essencial é caro, tá? Para você poder montar protocolo. Porque, às vezes, dependendo da pessoa, a situação que ela vive, ela precisa, sim, de um óleo mais caro. Não que o óleo seja melhor, né? O valor de um óleo essencial é por conta da dificuldade de colheita, da dificuldade de plantio, do número de pessoas envolvidas para trabalhar, para colher e fazer a destilação, a quantidade de óleo que se destila. Tudo isso é o que encarece ou barateia um óleo, né? Não é porque é mais barato que é menos valoroso, não tem relação com isso. Mas, às vezes, a pessoa precisa de um óleo específico, né? E é importante você mudar essa crença de que o óleo essencial é caro, tá? Para fazer protocolos. Outra coisa, uma coisa que eu pergunto, que é bem importante quando você fizer um protocolo. Quarta dica. Eu conheço a pessoa, em termos de contato, eu me refiro, né? Então, se você não conhece, comece pequeno. Porque cada pessoa é única e a gente nunca sabe como cada um vai reagir a um protocolo, a um contato com o óleo. E o ideal é que você comece pequeno para que a pessoa tenha uma boa experiência e abra caminho, né? Crie um vínculo com você de confiança, crie um vínculo com o óleo. Então, não faça grandes protocolos, não inventa muito, vai para o simples, porque os óleos são tão fantásticos, são tão abrangentes, que não precisa de muito para você acertar, tá bom? Então, essa é a quarta dica, né? Conheço a pessoa? Não conheço? Começa pequeno. Se você conhece a pessoa e sabe que a pessoa tem resistência, né, não acredita no óleo, ou tem resistências por questões emocionais, você também vai com muita delicadeza, porque menos é mais, né? Para o óleo essencial, para o yoga e para a vida. Então, começa pequeno, que é o melhor caminho que você tem para seguir, tá? Essa é outra dica. Outra coisa, se a pessoa não acredita de jeito nenhum no óleo, né, é uma pessoa que usa alopatia há muito tempo, infelizmente a gente não tem uma cultura, né, de educação nesse aspecto da aromaterapia no nosso país, vai com aqueles óleos coringas, sabe? Um limão siciliano, um lavanda, esses óleos têm tantas propriedades que vai ser difícil essa pessoa não ser tocada. Olha, o limão siciliano, eu já tive casos de pessoas que saíram de depressão da cama, pessoas que melhoraram os sintomas de menopausa, pessoas que melhoraram o hipotiroidismo, pessoas que perderam peso, pessoas que tiraram a gordura do fígado, tudo com limão siciliano. Então, quando a pessoa é descrente, vai nesses óleos que são abrangentes e que a gente tem muito resultado, né? Que a gente usa muito, a gente tem muitos relatos desses óleos mais comuns, né? Então, essa é uma dica, tá? Quando a pessoa é descrente, quando você está inseguro também. Que mais? Se você conhece a pessoa, digamos que é uma pessoa do seu meio social, e você tem a possibilidade de entender, de especular sobre a personalidade da pessoa, você aproveita, né? É uma pessoa mais explosiva? É uma pessoa mais introspectiva? Isso, se você tem esses dados, é muito bacana.
aí você pode usar uma coisa até mais direcionada na questão do comportamento, tá? E o comportamento auxilia demais no tratamento em si, né? No protocolo em si. Então, quando você tem a possibilidade de conhecer esses detalhes da vida da pessoa, é um elemento que soma muito no protocolo, tá? Então, você podendo, outra dica é, você podendo saber informações sobre a personalidade e o temperamento da pessoa, é bem importante isso, tá? Outra coisa bacana, assim, que eu gosto de indicar é dar preferências para protocolos tópico e aromático, tá? Só quando necessário, ok? Isso é uma outra dica importante. A ingestão, eu particularmente, tá? Eu uso a ingestão quando ela é a melhor opção para o caso, e tem situações que o caminho é a ingestão, tá? Então, aí, nesse caso, eu faço uso da ingestão. Ou, às vezes, é a melhor opção para a situação. Como assim? Eu fiz um protocolo recente, o ideal não era nem ingestão, era massagem, era contato com aromático, mas a pessoa que cuidava não queria ter contato com a outra. Então, não fazia. E aí, eu incluí o quê? A ingestão, para a pessoa ter acesso ao óleo. Então, às vezes, o melhor caminho para o caso é a ingestão, às vezes, o melhor caminho para a situação é a ingestão. Você tem que ter esse feeling, tá? E quando você pode, usa o tópico e usa o aromático, porque não é que é mais seguro, mas a gente nunca sabe como vai reagir. Então, a ingestão é para ser usada, sim, quando precisa, porque a via aromática e a via tópica, ela traz experiências ímpares para quem experiencia, né? A via aromática tem o aroma, a via tópica tem o contato do óleo na pele, isso vale muito para o sistema endócrino, isso vale muito para as emoções. Então, a ingestão tem que ter ponderação quando for utilizada, tá bom? Lembrando, né, que a ingestão, ela às vezes precisa de cápsula vegetal para ser realizada e às vezes de diluição, se não vai usar em cápsula, né, com óleo vegetal. Posso continuar? Tá tudo bem por até aqui? Fabi, pode continuar? Pode continuar. Quem tiver dúvidas, pode colocar no chat que no final a gente responde as dúvidas, tá bom, pessoal? Então, quando você estiver falando ainda de ingestão, lembra sempre da importância da diluição quando é necessária, que às vezes para tomar um cítrico não precisa, mas tem óleo que precisa diluir para ingerir, tá? Então, isso é um detalhe importante. Uma questão que às vezes eu prefiro a aromática e a via tópica, porque se a pessoa principalmente veio do ambiente da alopatia, ela faz um vínculo de um óleo como se fosse remédio, e isso dificulta a autoobservação. E o aroma, né? Vocês ficaram aí, né, 3 minutinhos respirando, né? Não teve contato com o cheiro, com a sensação interna. Gente, isso tem um valor para as emoções, para o sistema endócrino e para os comportamentos que é incalculável, tá? Então, por isso que eu bato na tecla, porque eu vejo pessoas usando óleo essencial, às vezes, como se fosse... Porque tudo bem, às vezes a gente usa algumas cápsulas, mas não abra mão do uso tópico e aromático. Tem gente que só usa cápsula. E óleo essencial não é remédio, é um desperdício, na verdade, você fazer o uso dele só de ingestão, entende? Você está perdendo a oportunidade. Então, é bacana você cultivar isso em você, para você poder cultivar no outro. Porque se você não cultiva em você, você não vai convencer o outro a usar, tá? Porque a palavra da gente, quando a gente experiencia, tem verdade, tem força. Quando você ouviu alguém dizer que é bom, mas você não faz, você perde no vento. As palavras você perde no vento, tá? E mais? Outra coisa importante, gente. Muito cuidado com a ansiedade em curar o outro, tá? Muito cuidado com isso, ok? Você tem que se ocupar do processo e do auxílio, e não do resultado. Desapega do resultado.
Porque o papel do resultado está com a mãe natureza. Ela é que vai fazer todo o serviço. Entende? Se você ficar apegado ao resultado, você vai atrapalhar. Então, uma dica importante se você quer fazer um protocolo para alguém, desapega do resultado e foca no processo da pessoa, o que é preciso para ela melhorar, tá? Os olhos são maravilhosos, eles se bancam, gente. É a mãe terra. É a mãe terra, não é qualquer coisa, né? É a mãe natureza. A mãe natureza é muito poderosa. Ela sabe das coisas. Então, você não precisa se ocupar do resultado. Isso é com ela, tá? Através dos olhos. Outra coisa, eu preciso fazer alguma coisa. A gente não tem isso? Tem familiar doente? Eu tenho que fazer, tem uma pessoa doente na minha família, eu preciso ajudar. Você precisa ajudar e pode, mas o outro tem que querer. Isso é importante, né? Você não pode querer oferecer mais do que o outro quer. Então, muito cuidado com isso também. E quando a gente conhece uma coisa muito boa, né? Todo mundo não é assim, a gente acaba vira meio que querendo doutrinar todo mundo, né? A gente quer que todo mundo use, porque a gente sabe como é maravilhoso. Mas não é todo mundo que está pronto, né? A gente oferece, mas a gente tem que respeitar a escolha do outro, né? E aí tem que saber lidar bem com isso. Então, observa isso, tá? O quanto você está, 2 pesos e 2 medidas, o quanto você está indo numa dose de equilíbrio para oferecer para o outro os óleos essenciais, tá? Ou o protocolo que seja, né? Então, o seu papel é de auxílio, né? E não de cura, tá bom? Outra coisa importante, gente, a gente não sabe o valor da doença para a pessoa. Eu tive um caso muito recente, é raro que aconteceu, mas aconteceu. A gente sabe que todas as doenças têm ganhos secundários, né? A gente fica doente, é ruim, fica com dor, mas alguém cuida, alguém fica dando carinho. Tem os ganhos secundários, né, a doença. Mas eu conheci uma pessoa que o ganho dela não era secundário, era secundário, terciário, quaternário, era uma coisa maluca. E eu percebi que se eu insistisse, eu ia adoecer ela, porque a doença para ela era quase que não sei nem dar o nome. Acho que se ela ficasse boa, ela morreria, pra você tiver uma ideia. Então, tudo isso você tem que perceber, né? Você tem que ter essa percepção. E como é que você tem essa percepção do outro? Como é que você faz para ter essa percepção do outro? Se auto-observando. Se você for uma pessoa que se auto-observa, você vai se tornar um bom observador do outro. Porque a gente é a extensão um do outro, tá? Então, você tem que entender isso. Percebe a dose da sua ajuda, né? Para você não extrapolar o espaço do outro, tá? E mais? Outra coisa, gente, uma coisa importante. A intuição conta demais para fazer os protocolos. Tem um aromaterapeuta que eu gosto muito, ele fala, a intuição, ela não dispensa os estudos, mas ela é o melhor caminho para se fazer protocolos de óleos essenciais. Então, quando você fica ansiosa, você está no controle, porque nós temos uma mente inferior e uma mente superior. A mente superior se conecta com a intuição. A mente inferior fica no controle. Essa mente fecha o caminho da intuição, tá? E você entende tudo errado, você faz tudo ao contrário. Então, muito cuidado com isso, tá? Com a ansiedade, porque a ansiedade fecha os caminhos da intuição. E a intuição é o melhor caminho para te guiar na sua prática de protocolo, seja para você, seja para o outro, tá? Comece fazendo protocolos para você, para seus filhos, para seu marido, vai treinando isso para você entender do que eu estou falando sobre a questão da abertura da intuição. Outra coisa, eu falei da questão da importância do uso aromático e do tópico. Na questão, quando for uma questão emocional, claro que as doenças, elas são físicas, emocionais, mentais, elas têm uma gama, né? Elas vêm por todos os lados. Mas, às vezes, a pessoa já vem com a queixa direta. Eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho ansiedade. E ela vem já direto pontuando para você a questão emocional. Eu tenho compulsão. Quando ela já vem com a fala do emocional, lembra sempre disso. A via aromática é o melhor caminho. Tá? Por quê? Primeiro, vai usar a respiração.
Respiração serve para tudo na vida e para existir a vida, né? Mas para a emoção é excelente. Segundo, ela vai ter o aroma, né? E aí, quando ela sentir o aroma do óleo que você for escolher para ela, né? Quando é possível você escolher junto, é ótimo, né? Quando não, a gente, enfim, com essa pandemia, isso também mudou bastante. Mas quando você escolher um óleo para ela e você vai falar para ela fazer a inalação, e aquele óleo vai ressoar nela, toda vez que ela sentir o aroma, ela já vai trazer a memória, porque a experiência que vocês tiveram hoje, com o óleo que vocês escolheram, ficou guardadinha aí. Quando vocês usarem esse óleo de novo, o corpo já vai lembrar, né? Por exemplo, se você põe um óleo essencial para dormir, e você deixa lá o difusor ligado no quarto, com aquela luzinha, toda vez que você entra para dormir, você fala, ai, meu Deus, que convite, porque é a memória emocional. Então, quando você tiver protocolos, essa é uma dica importante, de aspecto emocional direto, que você percebe que é o ponto fundamental da queixa da pessoa, invista na via aromática, tá? Invista na via aromática. Então, porque ela é uma via de âncora por conta da respiração e da memória olfativa, tá? Outra coisa, gente, a natureza cuida da gente por inteiro. Isso é uma grande diferenciação dos óleos essenciais, né? Se você tem uma queixa emocional, se você tem uma queixa física, uma queixa mental, uma queixa espiritual, não importa. Ele vai cuidar de você por inteiro. Isso é maravilhoso, é bonito demais, né? É bonito demais. Essa questão sistêmica e integrada que o óleo tem. Tem coisa de mãe mesmo, né? Cuida da gente por inteiro. Então, você precisa treinar o seu olhar para isso também. Você precisa treinar o seu olhar para ter um olhar sistêmico para as coisas. Isso é uma dica importante, tá? O que é olhar sistêmico? A pessoa está conversando com você, você observa o tom da voz, por exemplo, no aspecto emocional, né? Se está agitado, se tem tom de raiva, se tem tom de mágoa. Isso é muito importante. No físico, postura. Como é a postura dessa pessoa? Olhar a pessoa fechada, uma pessoa que tem uma postura aberta, né? Ela tem algum tique quando ela fala. Essas coisas, a mente dela, o olho dela fica correndo o tempo todo quando está falando com você. Quando você fala, ela não está escutando, ela está ali na sua frente, mas está com o olhar perdido. Tudo isso indica, né? São elementos que você tem que considerar e que vão somar para você na hora de escolher os olhos para essa pessoa, tá bom? Então, ter um olhar sistêmico é bem importante, tá? E aí, como é que você se torna hábil para ter olhar sistêmico? Desculpa. Tendo olhar sistêmico para você. Então, no decorrer do dia, como está minha respiração? Estou agitada hoje, estou nervosa hoje, estou com alguma dor na coluna, acordei com o pescoço meio estranho, não dormi bem. A autoobservação vai te fazer mestre na observação do outro. É o melhor caminho, porque o outro está com você de vez em quando, né, para você observar. Você está com você o tempo todo. Então, você pode se observar o tempo todo. E sem falar que a autoobservação é uma prática de presença, que é o que a gente não tem, né? A mente sempre está no futuro ou no passado. E a autoobservação te traz para aqui e para o agora. Então, é uma prática excelente para você se perceber, se conectar, se manter em equilíbrio e depois ajudar o outro, tá? Outra coisa no olhar sistêmico que te ajuda, você pode buscar, por exemplo, informações em livros, na metafísica, tem aquele livro da Marisete Neves que fala das emoções. Se você não está habituado já com esse olhar sistêmico, você pode ir buscando caminhos. É assim que você vai aprendendo, treinando mesmo, né? A gente não vai assimilando conhecimento porque a gente tem sorte na vida. A gente assimila conhecimento porque a gente tem interesse, né? E aí a gente assimila, tá? Então, outra coisa importante, gente, essa dica é uma das mais importantes. Quando você fizer protocolo e a pessoa estiver ali falando com você, ouça a pessoa. Mas ouça de verdade, ouça com o coração. Sabe? Ouça feito criança curiosa. Você já foi criança, né? Você lembra quando você tinha curiosidade de alguma coisa? Você nem piscava, nem respirava se deixasse, para não perder nada.
para não perder nada. Quem tem criança em casa, né, curiosa, sabe como é que é, né, Fabi? Então, a criança curiosa, a gente tem... Jesus não fala, né, vinde a mim as criancinhas, é nesse sentido, é no sentido da pureza, no sentido da presteza, da inteireza que uma criança tem. A criança, quando ela está em aula, ela está toda, inteira, né? Então, ouça a pessoa, mas ouça com o coração, olha nos olhos dela. Ou se você estiver ouvindo um áudio pelo WhatsApp, por conta da pandemia, né, afastou a gente um pouco, ouça de verdade, ouça mais de uma vez, ouça a pessoa. As palavras que ela for proferir, né, elas dão muitos caminhos para você. As palavras dão muitos caminhos para você poder saber por onde você vai, né, com o protocolo. Então, ouvir com o coração abre o seu campo da intuição. Aí, o que acontece? A intuição fala pelas palavras? Não. Mas a intuição vai para a mente superior que decodifica para você em palavras. E aí você consegue escrever, tá bom? É assim que funciona. Então, lembrando que o interesse é fundamental. O interesse é o lado afetivo da atenção. Se você tiver interesse, você não vai esquecer o que você ouviu. Você vai perceber o que é importante para você, para poder montar o protocolo e auxiliar essa pessoa, tá? Ouça a sua intuição, tá? E uma coisa, para de querer resolver tudo. Quando você quer resolver tudo, você fecha o caminho da sua intuição. Então, você tem que ser humilde e ser apenas um canal, mais nada. O restante, a Mãe Terra faz, tá bem? Mais. Uma coisa importante também. Quando você faz um protocolo, você precisa acompanhar o seu cliente, tá? Dependendo da situação, depois de 3 dias, depois de 7 dias, depois de 21 dias. Mas aí você tem que deixar ele ser autônomo. Você fala assim, dá o protocolo e fala, olha, daqui a 7 dias você me pontua. Você tem que deixar a pessoa te procurar. Aí, se é um caso mais grave, se ele que a pessoa não está conseguindo, você faz a chamada, mas você já fala o próximo contato que vai ter. Às vezes, após 3 dias, às vezes, após uma semana, às vezes, após 21 dias, depende do protocolo que você montou, tá bom? Mas é importante você acompanhar esse cliente, tá? Outra coisa. Sempre escrever o protocolo. Nunca falar o protocolo. É muito perigoso. Ele pode entender uma coisa, você disse outra, e aí vai ficar a sua palavra contra dele. Então, escreva o protocolo, seja pelo e-mail, seja pelo WhatsApp, coloque data, protocolo fulano de tal, 4 de dezembro de 2020. E aí o protocolo, você transcorre o protocolo. E escreva sugestão de protocolo. Por quê? Porque protocolo não é receita. A receita médica é lá, né? Profenide, um comprimido a cada 8 horas. Ponto final, ninguém discute. Aromaterapia, não. Aromaterapia, a pessoa é responsável por si. Então, é sugestão de protocolo que você escreve, tá? E você, depois do dia combinado, 2 dias, 3 dias, aí você vai vendo, tá tudo bem? Porque, assim, você faz uma sugestão, mas não é uma coisa engessada, né? Por exemplo, esses dias mesmo, eu tive um caso eu até coloquei no grupo, de uma pessoa que perdeu o esposo. Eu fiz um blend para ela, eu tive a oportunidade de atendê-la pessoalmente, eu fiz um blend para ela de uso tópico, indiquei a massagem do timo, e eu tinha o Will de Orange, ela levou para tomar. E ela estava se sentindo muito bem com o de Orange. Aí acabou, e eu tinha só o bergamota. E aí eu dei o bergamota para ela. O bergamota, ela começou a se sentir mal, vieram muitos sentimentos. Então, eu mexi na dose do bergamota. Entende? Então, por isso que chama sugestão, porque é uma coisa que não é fixa, né? E você tem que ter esse bom senso de perceber que quem dá o ritmo do protocolo é quem está usando o protocolo. Por isso que é uma sugestão, tá bom? O que mais? Outra coisa, gente, evitar replicar protocolos sem avaliar se é melhor para o seu cliente. A gente sugere alguns protocolos no grupo, mas não é porque a Leda que enviou
e a Fabi que enviou, a Silvia que enviou, a Priscila que enviou, enfim, que é inquestionável. Eu fiz um protocolo, aquele protocolo que eu coloco no grupo foi de alguém, ou até meu mesmo, né? Então, você não tem que pegar e simplesmente replicar. Não, você tem que ler e ver se cabe para o seu cliente. Talvez caibam os mesmos óleos, mas caiba uma outra dose. Talvez caiba a mesma dose, mas retirar alguns óleos. Inclusive para você exercitar, né? A questão da autonomia no protocolo. Então, cuidado com essa coisa de ficar replicando de forma automática os protocolos que você recebe no grupo. Não é com essa intenção que a gente coloca lá, tá? Lembrar que o propósito não é a venda do óleo, não é? É a pessoa. Então, quando você ouve alguém com a intenção de ajudar a pessoa e não a vender o óleo, é outra via que você faz para abrir o seu campo da intuição, tá? Quando você abre o coração para ouvir o outro, nesse momento tem muita coisa acontecendo, muita coisa que a gente não vê, muita coisa que a gente não sabe, mas que está acontecendo, tá? Uma outra dica, quando a gente manda protocolo, por exemplo, para o difusor, muito cuidado com a quantidade de gotas, porque depende de duas coisas, a quantidade das gotas. Primeiro, o tamanho do quarto. Não. Primeiro, a proximidade que a pessoa está do difusor, né? Segundo, o tamanho do quarto. Então, de repente, eu dou um protocolo, igual com essa pessoa, eu dei um protocolo, um quarto grande, mas o difusor ia ficar do lado dela. Eu pus uma gota só de cada hora. Se ia ficar distante, eu ia pôr duas, porque o quarto dela é enorme. Então, tudo isso você tem que ser considerado quando vai fazer um protocolo para uso aromático no difusor, tá? Outra coisa, tem protocolos mais simples, protocolos mais complexos. Isso tem que ser considerado. E tem protocolo que precisa de tempo e de estudo. Não é assim. Então, uma outra coisa, você tem que ponderar sobre isso. Alguém tem protocolo, a pessoa me manda um protocolo com tanta coisa. Eu falei, quantas pessoas tem nesse protocolo? Não é de uma pessoa só. Então, vamos investigar melhor isso, né? Não é assim. Esse tem protocolo, pânico, depressão, epilepsia. Gente, não é receita. O papel do grupo não é você pegar as coisas prontas, é te formar, né? Não é o grande propósito da Doterra ter um aromaterapeuta em cada lar e a gente está lá nas soluções para isso, para cada um se formar com um aromaterapeuta do lar e dos outros que você vai atender. Então, tenha bom senso na questão do protocolo. Tem protocolos que precisam de muito estudo, de avaliação, de ponderação. Não são simples, né? E tem outros que não, que a gente consegue pensar em soluções mais fáceis. Então, isso tem que ser ponderado, tá bom? Outra coisa, gente, importante. Antes de você pedir ajuda para um protocolo, às vezes as pessoas me procuram no privado. Elieta, você tem protocolo para isso, para aquilo? Eu pergunto para a pessoa, o que você faria? Porque a pessoa tem que fazer essa pergunta para ela. O que eu faria? O que eu indicaria? Não importa se você vai indicar errado, mas importa que você pense em algo, porque é assim que você vai criando, abrindo o caminho para se construir nesse aspecto da aromaterapia. Então, antes de você pedir ajuda, escuta a pessoa, antes de pôr no grupo, nossa, eu saquei, será que aquilo? Eu vou pôr no grupo, mas exercita a reflexão. Porque você que ouviu a história, né? Então, isso é importante. Tudo isso vai te formar para você fazer protocolos, tá, gente? Tudo isso que eu estou falando é para você se formar de forma segura para fazer protocolo, tá? A intenção do grupo é a gente se tornar independente e parceiro, né? E não dependente. Então, vamos lá. Agora a gente vai, então, colocar no passo a passo. Quanto tempo deu? 30 minutos. Nós vamos falar em 15 passos, o que eu falei aqui agora, tá? Então, primeiro passo. Protocolo não é receita, tá? Então, não tem que ter engessado. Segundo passo, saber ouvir. Então, ouça com interesse a história do outro, observe suas palavras, seus gestos, sua fala, seu tom de voz. Ouça como se estivesse ouvindo a si próprio, tá? Terceiro
passo, invista no que você conhece pela sua experiência. Faça protocolos de óleos que você conhece. Ah, conheço só limão e lavanda, então faz só com limão e lavanda. Entende? Vai exercitando a verdade, né? A sua experiência. E só lavanda e limão não é pouca coisa, não. Né? São os óleos que estão em todos os protocolos. É muito, você tem experiência. Em limão siciliano e lavanda é uma grande experiência, tá? Então, o terceiro item, invista no que você conhece pela sua experiência. Quarto item, estude. Estuda no grupo, assiste às aulas, assiste vídeos, busca livros, mas não precisa ficar enlouquecido de querer estudar tudo. Sabe assim, olha, um jeito que eu fui assimilando, atendi um caso. Eu vou estudar naquele caso. E aquela hora que eu vou estudar, eu vou guardar, porque é uma coisa prática. Eu estou precisando saber daquilo. Então, eu não vou esquecer. Agora, se você senta e fala, eu vou estudar 3, 4, 5 horas, vou fazer o curso X, curso Y, calma. Não precisa de muito. Estuda dentro do que você, dentro da sua prática real, o que vai acontecendo. Você não tem ideia do quanto você vai aprender assim. E de um jeito que você não vai nem perceber que está aprendendo. Porque lembra que eu te falei que o interesse é o lado afetivo da atenção? Como você está interessado em aprender, que você está querendo montar um protocolo, cuidar de alguém ou cuidar de si, você está ali, ó, devotado, feito criança curiosa, você vai guardar aquilo para sempre. Então, é um jeito muito simples de aprender. É você estudar dentro da sua realidade do dia a dia, tá? Que mais? Se auto-observe. Né? Estude, então, se auto-observe, pois você vai se tornar mais habilidoso para perceber o outro. Então, é um jeito de estudar também, se auto-observar, tá? É uma forma de estudo. Quinto passo. Faça protocolos simples. Menos é mais, e os óleos são esplêndidos, tá? Então, quando você vai conhecendo mais óleos, aí você vai elaborando mais, mas não porque você quer, porque é natural, você conheceu, você sabe do resultado, você quer compartilhar, mas mesmo assim, simplicidade é o melhor caminho para você alcançar os resultados, tá? Sexto passo, foque no caminho e se desapegue do resultado. Então, foca no processo, o que eu preciso fazer, e agora, aonde você vai chegar, depende se a pessoa vai fazer, se ela vai querer. Então, desapega do resultado, o seu papel está no processo, tá? Sétimo passo, invista em todos os modos de uso, mas especialmente no uso tópico e no uso aromático, né? É bem interessante esses dois, como eu já falei. Outra dica, gente, invista no difusor. O difusor, olha, tem todos os kits, porque o difusor ele tem um papel nas emoções, no sistema endócrino, no sono, e outra, né? Se a pessoa é aquelas pessoas que são ansiosas, que não tem tempo, que não consegue fazer protocolo, tá bom, você vai fazer só de noite. Nossa, só de noite? 6 horas inalando? É muita coisa. Você faz muita coisa pelo outro no difusor. Então, o difusor é um investimento, sim. Então, se você não tem o seu, tenha, porque você precisa ter o difusor, para você entender o que eu estou falando, para você conseguir fazer o outro entender a importância. E se você não tem, você não vai convencer o outro a ter o difusor. Então, experimente e conduza a pessoa para o uso de difusor, porque é uma ferramenta fabulosa, tá? Praticar em você e nos seus, o passo a passo do protocolo, né? É o melhor jeito de exercitar, tá bom? A experiência com os óleos essenciais, claro, né? Indispensável. Exercitar o olhar sistêmico, que eu falei, né? Por exemplo, vou olhar para o físico, para o mental, para o emocional. Então, a pessoa chega com questão na obesidade. Aí, quero um óleo. É importante você perceber que a pessoa engorda porque ela come, mas ela come porque está ansiosa. E aí ela dorme mal e não limpa o corpo. Então, é todo um processo. Então, não é só um óleo para emagrecer, né? É um protocolo que vai depender também, né? Na Nuterra não fala o tempo todo,
cuidar do sono, cuidar da alimentação, fazer uma atividade física consciente. Então, você tem que ir nessa linha. Se você acredita no que você está oferecendo, você tem que ir nessa linha, mas não é aqui, ó. É nessa linha na prática, tá? Porque senão essa palavra não tem força. Você tem que falar o que você pratica. Então, ter o olhar sistêmico significa viver nesse olhar para mim também. Bom? Confie na sua intuição. Confie na sua intuição. Respira, né? Nós somos canal. E quando você ouve com o coração, você abre esse canal e aí o melhor de você vai para o outro, tá? Esse é o 12, né? 13. Avaliar a complexidade do protocolo e ir com calma. Então, não tem ansiedade. Tem protocolos complexos que exigem dedicação, exigem estudo, passo a passo. Às vezes a pessoa tem um caso, sei lá, seríssimo de diabetes, mas vamos cuidar do sono, né? Vamos cuidar do fígado, vamos comer pelas beiradas, que vai refletir em tudo, né? O sono reflete em tudo. Então, às vezes você quer cuidar do que é grande demais e você não consegue. Então, vai comendo pelas beiradas, vai pelas bordas, que o resultado é o mesmo, né? O óleo essencial cuida o tempo todo de tudo, bom? E mais. 14. O propósito é a pessoa e não a venda. Isso é importante você lembrar, né? Ofereça o óleo para a pessoa como se você estivesse oferecendo para você, para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a devoção que aquela pessoa merece, que você merece, que seu pai merece, que seu filho merece, tá? 15. Antes de pedir ajuda, pergunte para você, o que eu faria nesse caso? Pense, reflita e exercite. Depois você pede ajuda, tá bom? Era isso. Aí a gente pode ver as dúvidas, não sei como é que tá aí, Fabi? Perfeito, Leda, perfeito. Eu gostei muito do que você falou, anotei aqui também, né? E uma coisa que eu acho muito bacana que você falou aí é da gente ter um aromaterapeuta em cada lar, né? É a pessoa se tornar independente, né? É cuidar da sua família sem precisar de ninguém, né? De ter um ensinamento próprio ali, né? Você falou de estudo, então é muito importante as pessoas lerem, estudarem. Tenha um guia, um livro na mão, né? Eu tenho alguns aqui que eu gosto de trabalhar. Opa, tá aqui atrás, deixa eu pegar. Eu gosto muito de ter, porque quando eu tenho dúvida, ai, que óleo eu uso, né? Tem os livros aqui, eu gosto muito desse Modern Essential, né? Esse daqui que a gente sempre fala dele, tem bastante coisa, né? Então, excelente. Então, se você quer aprender um pouquinho sobre óleos essenciais, eu vou colocar o nome dele aqui no chat para vocês, tá? Esse livro vai ajudar. E, gente, não adianta pegar protocolos engessados, né? Cada pessoa ela é única, cada pessoa ela reage de uma maneira, né? Então, o grupo serve para isso, para a gente aprender, trocar ideias, né? Trocar experiências, trocar informações, né? É isso que tá para aquele grupo. E não te tornar uma pessoa dependente. Eu preciso ver no grupo para escolher um óleo essencial para minha dor de cabeça, né? Então, essa é a intenção, né, gente? É ter um aromaterapeuta em cada lar, tá? Então, é isso. Eu vou ler aqui algumas perguntas, Leda, para você. Quem tiver dúvidas também aproveita e já coloca lá no chat, tá, gente? Aqui, a Josivanda. Para uma pessoa diabético, é melhor ingestão, Leda? Depende, né? Depende, por exemplo, diabetes é tipo 1, é tipo 2. Essa pessoa, como é que ela é? Ela usaria o óleo aromático, usaria o uso tópico? É uma pessoa que é distante disso? Depende. Agora, a questão da ingestão para o diabetes, em geral, quando é uma questão sistêmica, eu gosto de usar a ingestão. Mas, ainda assim, cada pessoa é única. Então, será que é o melhor? Não sei. Né? O meu pai, por exemplo, é diabético e eu estou usando a ingestão nele, mas depende de cada caso. Via sistêmica,
questões sistêmicas, eu gosto da ingestão, mas não dá para dizer que para toda pessoa que é diabética, o melhor é a injeção. Eu gosto de usar via ingestão quando é questões sistêmicas como essa. Diabetes, principalmente, né? Obesidade, diabetes. Mas aí precisa ver o histórico da pessoa. Não tem resposta pronta, né? Tem uma resposta generalizada. Eu aprecio usar, mas nunca abrindo mão do uso tópico e da inalação, tá? Porque o diabetes tem uma relação direta com a perda do sabor da vida, né? Então, vamos dar um sabor para essa pessoa. Quando ela toma, ela entra muito pouco em contato. É um contato muito breve, né, que ela tem com o aroma. Então, uma pessoa que perdeu o sabor na vida, o aromaterapia, por exemplo, o difusor à noite para ela é fundamental. Então, eu usaria até a questão da ingestão do diabetes, mas não abriria a mão da parte aromática, pensando na questão do emocional, porque o diabetes tem relação com perda de sabor da vida, tá? E o aroma tem esse poder de trazer você de volta. Perfeito. A Gisele falou que fez uma experiência hoje, fez o uso aromático do capim-limão e achei que o corpo reagiu melhor que a ingestão. Olha aí, ó. Perfeito. A Josivanda, que falou aí da diabetes, tá? Meu sogro é diabético e quer fazer a ingestão do Lemon e Smart Sasse. Então, melhor ele dar um tempo. Ele já comprou 3 limão. Ele comprou e quer fazer o... Não entendi a pergunta. Pode repetir para mim, Fabi, por favor? Quer fazer a ingestão do Lemon e o Smart Sasse. Então, é melhor ele dar um tempo. Ele já comprou 3 Lemon. Ele não usou nenhuma vez, é isso? Ou ele já usou alguma vez? É isso que eu não estou entendendo. Também não entendi também o que ela quer dizer. Também não entendi. Josivanda, põe essa resposta. Mas a questão do tempo, gente, por isso que eu falo, você tem que acompanhar a pessoa e você tem que ser uma pessoa que se auto-observa, tá? Porque isso daí, quando você tem uma conduta de auto-observação, essa dúvida você não tem, tá? Então, é importante você perceber em você o seu protocolo, ok? Porque deve parar? Deve continuar? Eu, por exemplo, às vezes eu pauso, o corpo dá respostas. Então, quem cuida dele está se sentindo bem. A minha mãe, por exemplo, ela está apaixonada pelo limão. Eu vou mandar ela pausar? Ela acorda para falar, não vê a hora de tomar o limão dela, quando ela acorda. Como que eu vou pausar o limão para uma pessoa dessa? Verdade. Não tem como, né? Então, assim, é uma questão de você observar, o que eu falei. Observa, ouve, olha para a pessoa que você está atendendo, que ela vai te dar os elementos para responder o que você está me perguntando. É muito difícil a gente responder uma coisa continua, sem a gente ter um vínculo com a pessoa, né? Aí você está querendo engessar um protocolo e a gente está aqui falando justamente que o protocolo não é receita, né? Perfeito. A Cláudia Brito, recebi meu kit com difusor hoje, mas não me sinto segura em utilizar nenhum óleo. Bom, você pode começar pequeno, como eu falei, né? Primeiro começa abrindo os olhos, inalando pelo vidrinho, observa como você se sente. As sensações vão te dizer quais óleos você pode começar, tá? E aí, depois que você fizer essas experiências de inalação, aí a gente pode conversar. Eu gostei desse, eu gostei daquele, mas você tem que fazer contato primeiro, né? E não precisa ter insegurança, precisa só se abrir o caminho para experimentar. Porque o óleo essencial, gente, ele é da natureza. E você também é natural. Então, é uma conversa, sabe o óleo essencial para mim, em contato com a gente? Sabe aquela pessoa, ou um grande amigo que faz tempo que você não vê, ou uma pessoa que você não conhece, mas parece que você já conhecia de outras vidas, de outros tempos, sabe? Aquela pessoa que você olha, vai com a cara logo de cara, né? Igual eu e a Fabi, né, Fabi? Então, o óleo essencial é isso. Quando você destampar, você não precisa se preocupar, ficar insegura. A conversa vai acontecer uma prosa, não é nem uma conversa, tá? Então, vai experienciando. Começa destampando, inalando só do vidrinho. E o restante, se você abrir o coração, vai acontecendo. E a gente vai te ajudando no grupo depois. Isso. A Josivanda mesmo colocou aqui
Meu município, a maioria nunca ouviram falar desses óleos. Eu ainda não estou ganhando, só gastando. Abri uns para mim e dei alguns para divulgar. Estou um pouco desanimada, mas ainda resta esperança. Josi, você está no grupo Construa Seu Negócio? Vamos conversar lá, tá? Como a gente pode ajudar com essa divulgação, como a gente pode ajudar com a divulgação e mostrar os óleos essenciais aí para a sua cidade, tá bom? Aí a gente conversa um pouquinho lá. Esse livro não tem no site da Doterra, tá? Esse livro você encontra na internet, em algumas lojas de aromaterapia. Logo, logo está saindo a 13ª edição, a 11ª edição, nem sei mais. Mas já saiu nos Estados Unidos a edição nova. Logo, logo vai estar a tradução aqui no Brasil, tá? Vai ficar gravado sim, Fernanda. Vai ficar gravado sim, tá? A gente manda o link depois lá no Soluções Naturais, tá bom? Simone, boa noite. Poderia explicar como escolher entre o DDR Prime, Deep Blue e Copaíba para problemas ósseos como artrite, artrose e cartilagem? Como escolher em cada caso? Bom, DDR, Deep Blue e Copaíba. Bom, o Deep Blue ele é para uso tópico, né? Então, assim, ele é diferenciado. O DDR e o Copaíba pode ser ingestão, tópico e aromático, tá? O Deep Blue só uso tópico. Então, já fica fácil você diferenciar esses dois do Deep Blue, ok? Porque são protocolos diferentes, caminhos diferentes. Você pode usar o Deep Blue na região que está com a questão e ingerir outro óleo. A questão de escolher, aí teria que saber o que é exatamente, porque depende da situação, eu indicaria Copaíba, dependendo da situação, eu indicaria DDR, né? Não dá para te dizer, porque são óleos maravilhosos para a questão óssea, a questão de articulação, muito bom, mas aí depende, inclusive, da questão emocional que está envolvida. O DDR não é um óleo, o DDR é um blend, o DDR é um blend que pede muito respeito, é um óleo que mexe bastante com as emoções, então, eu conheço a pessoa, eu não conheço a pessoa, então lembra, o que a gente falou aqui? Começa pequeno, né? Vamos começar pequeno? Eu gosto bastante de começar protocolo quando eu não conheço a pessoa, com protocolos de óleos individuais. A não ser o Deep Blue, que ele é um blend, mas ele é tópico. Mas para ingestão, se eu não conheço a pessoa, eu evito blends complexos, tá? Então, se você não conhece a pessoa, eu indicaria o Copaíba, ok? Mas você percebe o caminho? Ela fez uma pergunta, percebe como que eu fui construindo o pensamento para fazer o protocolo? Conheço a pessoa? Não conheço? O Deep Blue é tópico, então eu vou poder usar. E o Copaíba, o DDR não é um óleo, ele é um blend. É assim que a gente vai construindo o protocolo, raciocinando, né? Então, a gente vai continuar conversando aqui, a gente formando e construindo isso junto, para vocês irem elaborando, mas tem que exercitar, né? Tem que exercitar. É isso mesmo. A Marilza, como escolher o melhor óleo no caso de AVC, hipertenso, diabetes, depressivo? São muitos problemas numa pessoa só. Foi o que eu falei da questão da complexidade de alguns protocolos, né? Então, tem uma série de comorbidades aí que você tem que começar pequeno, passo a passo, né? Então, por exemplo, de tudo que você falou, o lavanda é um óleo que abarca tudo, por Foi o que exemplo. eu pensei. Então, ele é um óleo que não pode faltar no protocolo, mas vai por partes, né? Pega uma parte que você acha que é possível iniciar e daí você vai ramificando. Porque senão o protocolo fica gigante também. E aí, uma coisa que eu não falei, mas uma coisa que eu tomo muito cuidado, quando você usa muitos óleos, se tem alguma questão da pessoa, porque às vezes traz algum conteúdo emocional, você nem sabe qual foi, porque é tanto óleo junto. Então, começa pequeno, tanto em quantidade, lembra dos óleos que você conhece. Os óleos, gente, quase todos são anti-inflamatórios, antivirais, antimicóticos, desintoxicantes. Os óleos são muito amplos, né? Então, você não precisa conhecer muitos óleos. Você precisa conhecer com profundidade que você experimenta, tá? É isso aí. É aquele negócio, né, Leda? É a gente pegar uma pessoa, não importa se é cliente ou família,
e desenvolver o protocolo dela ali, pega o livro, né? Não importa se é Exatamente. e vai lendo ali, pesquisa. Tem o livro, aquele livro que a gente sempre está compartilhando ele em PDF, né? Esse Sim, Fundamentos Essenciais, que aqui, mais para o final do livro, a gente consegue ver quais são os óleos microbianos, anti-inflamatórios. Então, você vai casando ali, entendeu? Você vai casando ali, é questão neurológica, vamos ver quais óleos que abrangem questões neurológicas, né? Então, né, nesse protocolo aí, só a lavanda já mataria tudo, diabetes, AVC, né, depressão. Então, quando você começa a pesquisar e a estudar para uma pessoa, você vai começar a aprender para outras. Foi assim que eu comecei. exatamente. Tá? Exatamente. Eu acho isso bacana que você está falando, Fabi, porque eu fiz uma formação recente em aromaterapia, mas eu fui fazer a formação, eu estava com 1 ano de doTERRA já. Uhum. Né? 1 ano de doTERRA. Mas, assim, esse 1 ano que eu não fiz o curso, eu fiz um mega curso, porque o pessoal colocava lá no grupo, para tal coisa. Eu ia pesquisar, era livro, era Google, ia não sei o quê. E quando eu fui perceber, eu tinha tanto conhecimento, mas eu aprendi assim. Foi assim que eu aprendi. Porque os cursos, gente, não quero falar mal de curso, não, mas os cursos, eles te informam, mas o que vai te formar é a sua experiência. O curso é só um certificado, mas o que vai te formar é a experiência. O curso não forma, tá? Eu sinto muito em formar. Então, você precisa da prática. E eu aproveitei muito mais o curso com 1 ano de prática do que se eu tivesse feito quando eu entrei na doTERRA. Nem se compara. Nem se compara. Exatamente, exatamente. O melhor curso é o curso da vida, né? Sim, a prática, sem dúvida nenhuma. Meu marido está usando blend Deep Blue, lavanda e copaíba para um problema no ciático. Agora iniciou a ingestão de copaíba, mas não estou tendo resultado. O que acrescentar no protocolo dele? Ele está usando Deep Blue. Está usando blend de Deep Blue, lavanda e copaíba e agora começou a ingestão da copaíba. Ele tem o quê que você falou, Fabi? Desculpa. Ciático. Ciático. Então, o nervo ciático, lembra que eu falei da visão sistêmica? O nervo ciático tem uma relação com o caminhar. E se seu esposo está passando por alguma dificuldade, ele está tentando dar um passo novo na vida, ou ele está indo a contragosto em alguma coisa, porque se tiver essa questão emocional emperrada, não vai resolver mesmo. Então, por exemplo, ele precisa, se tiver alguma coisa, não sei se tem a relação do que eu estou dizendo, mas se tiver alguma relação com o caminhar dele na vida, o ciprés pode ajudar muito, por exemplo, a mudar essa página, né? A fazer, tomar um novo rumo. Então, às vezes, está faltando o óleo certo para o emocional, mas o óleo para o físico está correto. Só que você não está olhando para o lado do emocional. É o que eu falei, a questão do sistêmico, né? É importante. Você falou assim, não está funcionando. Então, peraí, por que não está funcionando? Estou usando os óleos que são para isso. Então, e como é que está o aspecto da emoção? E aí, então, aí você precisa avaliar, né? Eu não sei da história, mas se tiver alguma coisa relacionada, se fez sentido, aí a gente tem que investir em óleos voltados para essas questões mesmo, tá? O próprio Balance, né? Que é um óleo quando a gente está inconformado, né? Também é um óleo bacana. Aí precisaria ver, tá? Investigar com mais calma o que está acontecendo. Tá certo. Silvia, esse grupo Construa Seu Negócio é do WhatsApp para pessoas que querem desenvolver negócio na doTERRA. Você depois me chama no privado que eu te coloco lá, tá bom? Que a gente só fala de negócios lá, como desenvolver negócios através do doTERRA. A Priscila quer saber em quais pontos pode aplicar. Quais pontos pode aplicar Os os óleos. óleos? Depende, né? Você pode aplicar na sola dos pés, você pode aplicar quando é o uso tópico no local de dor, quando é ponto de dor, na região da nuca, na região do alto da cabeça, nos pulsos. Depende muito. Por exemplo, se for uma questão hormonal, é muito bom passar nos pulsos, no baixo ventre, nas adrenais que ficam acima dos rins. Se for uma questão de tensão de pescoço, passar no pescoço. Se for uma questão de hipertensão, passar no peito, passar no pulso, passar na nuca. Aí depende muito da situação, né, que você está precisando. Isso. Sobre diluições, semana passada a gente fez a aula sobre isso, tá?
Tá gravado lá no meu canal do YouTube, Fabiana Lima Aromaterapia. É o último vídeo que está lá no canal, tá? Sobre diluições, tá? A Simone, onde estudar sobre emoções? Tipo, que você falou de diabetes, que tem a ver com quem perdeu o sabor pela vida. Tá. Então, você pode... Tem alguns livros, né, da Cristina Cairo, que é um livro de metafísica, tem da Louise Hay, tem a própria Marisete Neves, que tem um livro voltado para as emoções com os óleos essenciais, mas aí fala assim, a emoção que o óleo trata, né, no livro dela. Agora, essa questão que eu estou te falando do sabor da vida, tudo é relacionado à metafísica, né, a questão das emoções, a parte emocional dos problemas que somatiza no corpo. Isso é metafísica. Cristina Cairo, Louise Hay, são caminhos que você encontra até PDF no Google, lá na internet, você encontra esses livros. A Linguagem do Corpo é o nome da Cristina Cairo. Tem o volume, acho que até 3, mas o número 1 é um dos melhores. E da Louise Hay, acho que é Como Curar a Sua Vida, não é isso? Da Louise Hay? Tenho certeza. Como Se colocar curar? metafísica... Você pode curar sua vida. Isso, você pode... Obrigada, Júcia. Você pode curar sua vida. Se colocar metafísica no Google, vão aparecer outros, mas essas são umas que eu indico. Aí você vai aprendendo, sabe? E você vai aprendendo, assim, você está com uma situação, você vai lá, tá com dor na unha do dedão do pé. Aí você vai lá e você olha. Aí você aguarda aquilo, porque você buscou na hora que você estava com o pé doendo. Ai, nossa, esse aqui tem relação com o trabalho, tal, meu ombro tem relação com o trabalho. E você não esquece. Você não esquece, tá? Então, é assim que você vai construindo, aos poucos e na prática. A prática é o caminho mais fácil para você assimilar. A Virgínia, triglicerídeos e colesterol alto. Qual óleo essencial? Então, primeiro, a visão sistêmica, né? Essa pessoa, ela está disposta para olhar para a questão da alimentação, precisa ver o sono, porque assim, a questão do colesterol, como essa pessoa dorme? Porque uma pessoa que dorme mal, ela não vai ter um colesterol bom, dificilmente. Então, avalia a qualidade do sono dessa pessoa. E aí, se não for boa, você vai investir no sono dela primeiro, tá? Aí, e concomitante a isso, você pode entrar com as questões com os óleos do colesterol. Tem vários óleos de colesterol, Smart Sasse, tem o Zengeste, tem o limão siciliano, tem as boas caminhadas, respiração ajuda, dormir bem, tudo isso faz parte, tá? Mas olhar para o sono e investir em óleos para o sono é fundamental para uma pessoa que tem questões de colesterol, viu? Triglicérides também, só que o triglicérides, gente, tem que olhar para a alimentação. Reduzir açúcar, reduzir carboidrato e fazer caminhadas, nem que seja de 20 minutos por dia. Isso é fundamental. Não dá para achar que o óleo vai resolver tudo, né? A Mãe Terra é maravilhosa, mas a gente também tem que ter nosso papel. E isso é importante no seu papel de consultor, de orientar nesse aspecto, né? Porque senão a pessoa fica colocando a responsabilidade da cura dela no óleo, como ela faz com o remédio, como ela faz com o médico, né? Você não é médico e nem óleo é alopatia. Então, vamos tirar essa crença de que tudo tem resposta pronta. E outra coisa, os óleos são fantásticos? São fantásticos. Às vezes está com dor de cabeça, você passa em 20 segundos, passa. Está com enjoo, você passa aqui, passa. Mas às vezes não. Às vezes precisa de um tratamento mais prolongado. Às vezes precisa somar com outras coisas. E aí a gente vai fazer, né? Porque não é mágica. É natureza, é química natural que vai entrar em consonância com o seu corpo. E aí, como está esse corpo? Tomou alopatia a vida inteira? Bebeu? Fumou? Como é que foi essa história desse corpo? Tudo isso responde para o óleo. Tudo isso faz diferença na hora de usar o óleo, tá? A Simone quer saber aqui, esporão de calcânio tem a ver com a questão emocional? Quais óleos são mais indicados? A gente vê histórias bastante positivas com o Deep Blue, né? Copaíba, né? Tem a história da Jana. E tem relação com caminhar também, viu? Tem relação com caminhar. E tendão de calcânio tem relação com o nervo ciático também, tá? Então, precisa pensar aí como é que está a vida dessa pessoa em termos de trajetória, né?
estou indo para onde eu quero, estou sendo forçado para isso, estou indo porque não tem outro caminho. Isso é importante olhar também. Perfeito. A Cris está falando que vai enviar o PDF de linguagem do corpo que ela tem lá no grupo Soluções para gente, tá? Legal. O Álvaro colocou aqui Aromaterapia e as Emoções, de Shirley Price, eu acho que fala. Tá aqui no chat, tá, gente? Então, quem quiser anotar, só pegar aqui o nome, Aromaterapia e Emoções, Shirley Price. Gente, finalizaram aqui as perguntas, Leda. Perfeito. Finalizou.